e queria falar um pouco sobre este livro preto. Você já ouviram falar da Bíblia dessa forma? O livro preto? Isso era muito comum no passado, onde muitos evangélicos eram até chamados de o povo do livro preto. Alguém já tinha escutado sobre isso? O povo do livro preto. E aí vem, como pode um cristão laranja com um livro preto? Não parece, olhando daí, não parece uma coisa, fica bonito, né? Eu gosto, mas não parece uma coisa que está meio sem combinar, né? Será que não combina? Essa coisa do livro preto. E aí vem uma pergunta, pensando num cristão laranja, como nós temos usado esse livro preto? Para que nós temos usado? Se é que temos usado. E se usamos, usamos como? O que faz com que a gente deixe de ser um cristão laranja nesse contexto que a gente está aqui falando? Por usarmos de forma equivocada este livro preto. Existem resistências ao livro preto. Existem resistências, bloqueios, existem barreiras entre nós e esse livro. Afinal de contas, esse livro, ele é diferente, não é? Os livros que a gente compra, que a gente lê, eles são parecidos com esse? Você conhece algum outro livro que tem assim uma capa preta? Algum outro livro que quando você abre, ele tem Antigo Testamento, Novo Testamento? Você compra algum livro que quando você vai ler, ele tem uma linguagem que parece que não é de hoje? Isso a gente resolve comprando a mensagem, comprando o NVI. Mas ainda assim, você já leu algum livro que é dividido por 66 livros? Dentro, se for a Bíblia Católica, 73. São 7 a mais. Que ser dividido em vários livros dentro do mesmo livro, e parece que uma coisa não se conecta muito com a outra. E quando eu olho para o texto, ele não tem parágrafo. Ele tem uns números grandes e uns números pequenos. Difícil às vezes da gente localizar alguma coisa. A paginação não é a mesma, cada Bíblia tem uma paginação, a letra. Eu me lembro do meu amigo Ricardo, quando eu dei de presente para ele uma Bíblia, um livro que não era preto, ele era marrom, porque tem outras capas hoje, com uma letra bem grande. Não que ele não enxergasse, era mais para poder gerar um melhor estímulo. Mas tem Bíblia que não dá para você ler, você fica assim, ó. Existem bloqueios de linguagem, existem bloqueios de formato, existem bloqueios de contexto, que a ideia, parece que, ao olharmos para esse livro, que a primeira impressão que nós temos é de que nós não vamos entender nada. É de que a gente vai sair lendo, porque tem que ler, mas que não vai conseguir entender o que está ali nesse livro, e por isso muitos deixam de ler o livro, deixam esse livro de lado, tem mesmo algum preconceito com o livro preto, ou rosa, se for a Bíblia da mulher, ou marrom com azul, se for a Bíblia da família. Mas preconceito no sentido de não é agradável, não é bom, não faz bem, não é sociável, não é laranja. Não é laranja. E aí eu começo a olhar para esses livros e procurar um livro laranja que preste. Procurar um livro laranja que preste. E tem alguns aqui. Tem esse livro laranja aqui, A Unção, de Benny Hinn. Não aconselho. Fitoterapia respiratória. Para quem tiver interesse, é laranja. Adolescente vive em harmonia com ele. Se alguém estiver precisando, tem aqui. Esse livro do Ed Renekiewicz, um livro novo dele, aconselho. É o Talmidim, Passo a Passo com Jesus. É laranja. A gente tem esse daqui, que veio com o peixinho aqui do coco bambu, que diz, o que Einstein disse ao seu cozinheiro. É laranja. Mas a gente tem esse aqui. Dá para conhecer? É o livro preto, com a capa laranja. É a minha Bíblia. E você pode abrir
A Bela fez isso para mim hoje, não foi, Bela? Encapou de laranja a minha Bíblia. Desencapa de laranja a minha Bíblia, porque a gente precisa sair daqui entendendo que a Bíblia, sim, é um livro laranja. E eu vou tirar esses daqui. Mas deixa o preto e o laranja aqui. Deixa o preto e o laranja aqui, para que a gente possa começar a pensar agora sobre alguns cuidados que nós precisamos ter no uso desse livro preto. E eu vou usar o livro preto, falando dos cuidados que a gente precisa ter. Depois eu vou usar o livro laranja, você sabe que é o mesmo livro, é um trocadilho aqui que a gente está fazendo. Alguns cuidados que nós precisamos ter no uso desse livro preto, porque se usamos ele de forma equivocada, afastamos pessoas, nós entramos em combate com pessoas, nós ferimos pessoas, nós machucamos os outros e a nós mesmos, nós entendemos um bocado de coisa errada. E esse livro pode ser usado para salvação, para aproximação, para mostrar um amor, mas ele pode também ser usado para destruição, para matar e para fazer um bocado de coisa ruim. Vocês têm dúvida disso? Vocês têm dúvida disso? Então a maneira como nós estamos nos relacionando com esse livro, quer seja ele na concepção preta ou na concepção laranja, vai determinar muito sobre se você vai ser sociável, se você vai ser alguém que vai convidar as pessoas, atrair as pessoas. Alguns cuidados que nós precisamos ter. Não use o livro preto como tratado científico. Muitas vezes as pessoas querem usar a Bíblia, a gente vê muita gente brigando com isso, para dizer como é que as coisas são, como é que as coisas não são, sobre o ponto de vista científico. E aí tentam usar a palavra e usam a palavra para algo que ela não tem como propósito. Ele não é um livro de história, por isso a mesma história às vezes é contada por duas visões diferentes. E a Bíblia a palavra de Deus é muito corajosa para mostrar as mesmas histórias por dois pontos de vista diferentes, porque nós sabemos que não existe um só ponto de vista a respeito do que acontece. Dois momentos diferentes, relatando às vezes a mesma história. Um livro que alguns vêm dizer, não, a Bíblia está errada, porque tem concepções na Bíblia dizendo lá que o sol parou. Quando Josué orou, o sol parou, mas o sol está parado. Foi a terra que deve ter diminuído sua rotação. Então a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia não disse, a Bíblia não tem um propósito. A Bíblia é ali o homem que está lendo a palavra, olhando para o céu e vendo o sol parar. O sol parou. Tu está aqui olhando, aí o sol vem andando, né? Ele para. Coloca o quê? Que o sol parou. E algumas discussões sobre Adão e Eva, sobre a maçã na árvore, tentando usar este livro de uma forma científica para provar por A mais B como as coisas foram feitas sob o ponto de vista científico. Não use esse livro como tratado científico. Não use este livro como lei. Não use o livro como lei. E aí nós começamos a entrar num ponto que mexe muito com a gente. Porque nós temos uma tendência de pegarmos o livro preto como se tivéssemos em nossas mãos simplesmente um conjunto de regras que precisamos aplicar fina força na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não use o livro como lei. Uma das piores coisas que aconteceu na história do povo judeu, do povo hebreu, foi quando eles saíram do cativeiro babilônico, depois de passarem 70 anos ali no cativeiro. Eles saíram do cativeiro com medo de passar de novo por dificuldades, porque tinham escolhido caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha dito para eles. E se levanta Neemias para construir os muros, e se levanta Esdras como legislador. E o papel de Esdras nesse período pós-exílico é sentar numa mesa e por dias e dias ele interpretava toda a lei, interpretava tudo que a Bíblia falava, tudo que a Torá ensinava, e ainda ia aumentando e colocando regras e maneiras de como você podia cumprir isso. Ele começou a determinar quantos passos você podia dar, e aí muito do que Jesus confrontou nos fariseus veio desta concepção de que nós precisamos pegar a orientação de Deus e transformar ela numa lei, em que todos precisam cumprir essa lei, independente da circunstância, independente do que a pessoa viva ou do que não viva.
Onde se pega, e Esdras começou a fazer isso daí, escreve, leis, e muito do que os fariseus seguiam na época não era nem a Torá, mas era a interpretação da Torá, onde eles pegavam daquela interpretação do Pentateuco, o que Esdras tinha escrito e outros rabinos, outros legisladores escreveram, de que no sábado se tinha que guardar o sábado, então você tinha que, no máximo, dar tantos passos por dia. Então você já fazia o cálculo para saber se você só pode dar 30, 40 passos por dia. Então é o seguinte, segura, aproveita já quando você for no banheiro, para já pegar o livro e voltar. Nunca se levanta só para fazer só uma coisa, se levante para fazer mais de uma coisa, porque você otimiza os seus passos. Então dizia quantos passos você podia dar, quantos passos você não podia dar. Muitas e muitos mandamentos de coisas que você podia fazer ou não fazer, fora o que estava aqui. Fora o que estava aqui. Quando a gente olha para a lei, Moisés, Deus, por intermédio de Moisés, nos dá a lei como instrução. A palavra Torá, que vem do hebraico, significa instrução. Não tem a característica de lei, mas característica de instrução para o seu povo. Instrução para o povo. E quando às vezes nós queremos e vividos na realidade de que nós precisamos, isso muitas vezes é uma falta de confiança na graça, esse cuidado excessivo com todas as regras, com todas as ordenanças, com tudo que vai precisar ser feito. E nós saímos meio que andando como se a gente estivesse pisando em ovos, porque de fato fomos criados ouvindo a musiquinha, cuidado pezinho onde você pisa, cuidado mãozinha onde você toca, o nosso Pai do Céu está olhando para você, cuidado boquinha o que você fala, cuidado olhinho para onde você está olhando, porque o nosso Pai do Céu está olhando para você. E encaramos a Bíblia como uma lei que precisamos aplicar, e não era isso que os fariseus faziam? Procuravam cumprir a lei o máximo que eles pudessem e julgavam os outros que não cumpriam aquelas ordenanças. Jesus não vem justamente combater isso. Em Eclesiastes 7,16, ele diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Depois ele continua também, não seja demasiadamente avacalhado. É outra palavra que ele usa lá, mas a ideia é essa. Não seja demasiadamente também perdido. Quando Paulo escrevendo aos Colossos, no capítulo 2, ele diz, em 2:20, se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda à ordenança? Como se vivesses no mundo, tais como não toque, não proves, não manuseis, as quais todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos de doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Paulo está dizendo, não peguem um princípio de vida, não peguem uma vida, um relacionamento com Deus e transformem isso num conjunto de regras. Porque a vida com Deus não é um conjunto de regras. Outro cuidado que precisamos ter, não use a palavra para manipular. Porque nós usamos para manipular. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Porque o diabo fez isso. O diabo, quando foi tentar Jesus, ele foi tentar Jesus com o quê? Foi com o que ele foi tentar Jesus? Com um poema de Fernando Pessoa? Ele foi tentar Jesus com o quê? Com a palavra. E as 3 vezes que ele foi tentar Jesus, ele diz: aos anjos dará ordem ao teu respeito. Eu te digo, sobe aqui, pula daqui de cima. As 3 vezes que ele tenta Jesus, ele usa versículos bíblicos para tentar Jesus. E Jesus responde também com os textos bíblicos para sair daquela. E dizer, não, mas a palavra também diz, também está escrito. Isso mostra que a palavra pode ser usada para manipular. E nós precisamos abrir os nossos olhos em relação a isso. Nós precisamos orar muito a Deus nesse sentido, para que não sejamos engolidos por manipulações, para que não sejamos engolidos por um discurso que só quer te transformar numa marionete.
Um discurso de fórmulas prontas, fáceis, rápidas, prometendo um resultado rápido, fácil, pronto, transformando uma caminhada de vida com Deus numa mágica. Em um processo mágico, um processo de manifestação do poder, como se, e aí a gente tem conversado muito, tenho conversado muito com algumas pessoas sobre a diferença, que é o milagre da mágica. Porque a mágica é isso, ó. É isso, formulazinha pronta, manipulação. O milagre é a caminhada com Deus, é processo. Envolve sua participação, envolve sua escolha, envolve os seus sims e os seus nãos. O milagre não é fora de uma parceria, de um relacionamento. A manipulação em fazer você dar o seu dinheiro para você ficar mais rico. A manipulação para tornar você escravo, usando a palavra de uma autoridade espiritual, que diz o que você faz e o que você não faz. De uma autoridade espiritual que determina o caminho que você pode seguir, o que você não pode seguir. Voltando ao princípio bíblico, ao princípio do Antigo Testamento de sacerdote, cuidando do povo, quando Jesus vem quebrar isso, colocar o Espírito nos nossos corações, para que todos sejamos sacerdotes. A manipulação em todos os níveis, usando a palavra o tempo todo. E nós precisamos ter muito entendimento, sabedoria de Deus para buscarmos o verdadeiro evangelho no meio de tudo isso. Buscarmos o verdadeiro amor de Deus e o anúncio da mensagem de Jesus no meio de tudo isso. É muito difícil, meus irmãos, hoje em dia, e é muito fácil ao mesmo tempo, nós nos confundirmos com tantas coisas. Porque esse livro tem sido usado para manipular. Não use esse livro também como um livro mágico. Um livro mágico em que você brinca com ele como se ele fosse uma roleta russa, ou como se ele fosse uma brincadeira do Silvio Santos, onde você roda ou vira e abre e diz o que vai, o que não vai. Cuidado com isso. Porque eu já vi coisas absurdas sendo feitas por essas mágicas do mundo religioso. Eu já vi um casamento acontecer por causa de uma mágica do mundo religioso. E na caminhada do relacionamento, quando se descobriu que aquela mágica não existia, o casamento acabou. Porque casaram por uma mágica, e quando a mágica depois não funcionou mais, eles disseram, não, então, eu só estava junto por causa da mágica, então não rola mais. E aí tomar muito cuidado com essa brincadeira de sair, sabe, simplesmente mexendo como se fosse horóscopo. Porque não é horóscopo. Não é horóscopo. E aí corre o risco, essa piada é velha, de você abrir. Ele diz, e Judas foi e se enforcou. Aí disse, Jesus, mas peraí, não entendi não, que foi o que quis falar comigo hoje não, porque Judas foi e se enforcou. Não, vou fazer de novo. Aí abriu e foi lá e disse, lá, vai tu e faz o mesmo. Aí disse, fechou a Bíblia de novo e disse, não, Senhor, tem alguma coisa errada nisso daqui. Aí ele foi abrir de novo, não desobedecerás o Senhor teu Deus. Era pá! Essa brincadeira, a gente precisa banir isso, nosso meio amadurecer como cristão. E parar de brincar de mágica com a palavra, parar de manipular para os nossos, ou para oprimir os outros, ou manipular para as nossas próprias vontades. Quando buscamos legitimação para um bocado de coisa que a gente quer fazer. Manipulando a palavra. Um outro cuidado, não busque apenas conhecimento. Porque conhecimento da palavra, você saber de cor quantos livros tem a palavra, como é que abre, a brincadeira de espada, né, que levanta a Bíblia assim, diz, versículo 1 Coríntios, quem já brincou disso? Bota um bocado de gente assim, 1 Coríntios 10, João Paulo já brincou, 10 não sei o quê, ganhou alguma vez, João Paulo? Nunca, né? Então assim, levantava assim, dizia, 1 Coríntios 10, pá, aí quem abrisse primeiro, ganhava o ponto na gincana.
Isso é besteirinha, mas é quando isso se torna de você saber decorar os nomes da genealogia de Jesus, e eu tenho muito conhecimento bíblico, eu sei como cada livro foi escrito, isso não necessariamente significa crescimento e maturidade espiritual. Tem muita gente que sabe Bíblia de capa a capa, mas não tem entendimento nenhum do que essa palavra tem colocado como evangelho, como verdade. Não busque simplesmente conhecimento é importante, mas busque entendimento. Busque discernimento do que essa palavra significa para você. Não seja um bitolado de fazer as coisas. Uma vez a gente fez um acampamento e lançamos uma brincadeira de que a pessoa, a gincana de quem decorava mais versículo bíblico. Aí teve uma pessoa que ficou o acampamento todinho decorando versículo bíblico. Não brincou, não jogou, fez nada. A pessoa passou o acampamento todinho decorando versículo bíblico. Todinho. E quando terminou o acampamento, fez nada. Falou lá, acho que foi 70 versículos decorados com referência. Perfeito. E eu conferindo um por um, tudo certinho. Mas beleza, você ganhou a gincana. E agora você ganhou, o prêmio era uma inscrição para o próximo acampamento. Ainda bem, né? Porque aquele ela não viveu, ela não curtiu. Não participou em nada daquele acampamento. Então, conhecimento de você pegar... Já viu aqueles irmãos que ele fala, parece um dicionário bíblico? Não, porque em João 3,16 diz... Porque em 1 Coríntios 13,9... Porque em 13,9 parte B? O cara diz, não, porque na parte B do versículo lá de Efésios 3,20 diz... Não, porque fulano diz... Ele parece uma máquina de vomitar versículo bíblico. Você entra no mural do Face dele, é só texto bíblico. Eu acho que é alguma promessa que a pessoa está de sair todo dia e colocar um texto bíblico, com referência. Alguma coisa contra isso? Nenhuma. Desde que isso não seja uma bitolação na sua vida. Mais do que buscar conhecimento, nós precisamos buscar entendimento. Pessoas que sabem a Bíblia decorada, pessoas que conhecem tudo que a Bíblia diz, mas não tem entendimento do que significa o Evangelho, do que significa a graça de Deus, o papel de Jesus Cristo na nossa vida. Meus irmãos, que tenhamos o conhecimento, mas que tenhamos o entendimento. Um outro cuidado que nós precisamos ter, não defenda a Bíblia como se fosse sua mãe. É sério. Tem gente, se disser assim, a Bíblia mente dizendo que não aceito que você fale isso da palavra do Senhor. Eu estava lá em Austin com uma colega que ela é da Palestina. E a gente começou a conversar sobre a história de Abraão. Tu imagina o inglês aí truando. Conversando sobre a história de Abraão. Aí eu falei para ela sobre a Bíblia. E aí ela disse que não gostava da Bíblia. Eu disse, mas por que você não gosta? Porque ela é um livro mentiroso. Ela conta a história de Abraão de um jeito que não é a verdade. Porque se tem uma versão e tem a outra versão, né? Os dois povos, cada um conta de um jeito, né? Quem é que é o filho de Abraão, quem é que é descendência de Abraão, aquela coisa. A primeira vez que eu tive um contato com uma pessoa assim, e aí eu ouvi aquilo, e graças a Deus, isso não me deu assim, arrepio, isso não me deu vontade de explodir ninguém, não me deu vontade de... Ele disse, não, a pessoa não crê. Já conversou com alguém que não crê na Bíblia? Já? Que não crê na palavra? Tá assim, né? Tá assim, não tá? A gente faz o que vai defender a Bíblia como se fosse a mãe da gente. Que você pode falar do que você quiser, mas da minha mãe você não fala. É briga de casal, né? Briga de casal. Da minha mãe você não fala. Deixa eu falar da mãe. Deixa eu falar da Bíblia. Porque a Bíblia não está pedindo para ser defendida. Ela está pedindo para ser anunciada. Ela está pedindo para ser proclamada. A Bíblia não está pedindo para a gente defender ela, colocar ela no altar e fazer como, às vezes, a Aninha que teve essa história. Quando ela era pequena, adolescente, na igreja dela, ela estava com a Bíblia assim, e aí ela estava do lado assim, no banco da igreja, e aí sem querer bateu assim na Bíblia, e a Bíblia caiu no chão. Desculpa, Magda, é a Bíblia da Magda. A Bíblia caiu no chão. Aí ela foi pegar a Bíblia. Quando ela pegou a Bíblia assim, que levantou, quando ela olhou, estava a esposa do pastor. Aí a esposa do pastor olhou para ela e falou,
minha filha, eu nunca na minha vida derrubei a palavra do Senhor. Que é isso, meu irmão? A gente está se prendendo aqui. Não use o livro preto para brigar com pessoas, para entrar na foice com pessoas, para começar discurso de briga e começar a confusão. Não faça isso, saia da conversa. Saia da conversa. Bota assim, ó, sair da conversa. E sai. Sai. Porque mais importante do que estar certo é estar junto. E às vezes a gente deixa de estar junto porque quer estar certo. Mais importante do que estar certo é estar junto. Sai da conversa e caminha com a pessoa. Caminha com a pessoa. Gente que no uso da palavra tem odiado tanta coisa, tem tido raiva de tanta coisa, tem tido ódio de tanta coisa. Não use para brigar com pessoas. Não use para saber quem está certo. Paulo escreve a Timóteo, e ele dá uma orientação aqui, que ele diz o seguinte. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 4. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Vocês estão querendo discutir sobre genealogia, sobre quem foi que gerou quem e por que isso gerou tal. Isso, na verdade, a obra de Deus, ela brota da fé. Não é de uma elaboração racional, de convencimento do que é, do que não é. Ela brota da fé. O objetivo dessa instrução, é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. É simples. É ter coragem de dizer como João, quando começou seu escrito, disse: meus irmãos, o que os meus olhos viram, que as minhas mãos apalparam e com esses ouvidos ouvi, é o que eu anuncio a vocês, Jesus Cristo, o verbo da vida. É mais do que anunciar conceitos teológicos elaborados, anunciar vida, que vem de um relacionamento com Deus. E João começa a sua epístola dizendo isso. Aquilo que os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, que as minhas mãos apalparam, é a respeito disso que eu falo para vocês, do verbo da vida, Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo: alguns se desviam destas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, tão absolutas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Percebe, irmãos? Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. A respeito do céu e da terra. Afirmando tão categoricamente, mas nem mestres da lei são. E às vezes, a pessoa que não quer confusão, ela passa como se não tivesse argumento. Não, você não entra no discurso, na discussão, porque você não tem argumento para combater. Não é preguiça. É preguiça de entrar nessa discussão inútil, quando na verdade a gente devia estar gastando energia com uma série de outras coisas, focado numa série de outras coisas. Não use a palavra para saber quem está certo, para brigar com pessoas. Se você está fazendo isso, você está fazendo uma besteira. Bonhoeffer, no livro dele chamado Ética, ele traz um conceito que eu falei em parte no domingo passado. Quando ele diz que existem alguns que, em nome da verdade, ferem o espaço sagrado que existe entre as pessoas. Em nome da verdade, ferem o espaço sagrado que existe entre as pessoas. Porque estão mais comprometidos com verdade do que com pessoas. Mas que verdade é essa? Que te leva a ferir espaços sagrados que existem entre pessoas. Saiam de discussões intermináveis. E último cuidado, não trate a Bíblia como se fosse Deus. A gente observa assim algumas coisas que a impressão que dá
Ele diz assim: mas você ama a Deus? Ele diz: amo demais. E a Bíblia? Vixe, a Bíblia eu amo demais. A Bíblia eu morria por ela. Nós amamos a quem? Quem é o nosso Deus? A Bíblia é Deus? Existe hoje uma bibliolatria em muitos discursos. A Bíblia é Deus? Não. A Bíblia revela Deus, mas ela não é Deus. A gente é craque em fazer isso, né? Deus dá o sábado para o homem se tornar o princípio, o sábado para o homem. O homem pega e fica escravo do sábado. Aí Jesus chega e diz: eu não criei o homem para o sábado, mas foi o sábado que eu criei para o homem descansar. Eu criei a palavra para vocês entenderem quem eu sou, não é para vocês adorarem a palavra como se Deus fosse. Ela aponta para o Deus Criador, ela aponta, mas ela não é o Deus Criador. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não trate a Bíblia como se ela fosse Deus, porque a Bíblia não é Deus. A Bíblia é palavra de Deus. E nós não devemos reverenciar a palavra, mas reverenciar o nosso Deus. Agora a Bíblia aponta para esse Deus, e aí é que vai. A Bíblia é laranja. E se eu estava aqui agora desconstruindo, Magda está aqui, viu? Eu estava desconstruindo algumas coisas, nada contra não, viu, Magda? É só para ilustrar, viu? Estava desconstruindo algumas coisas sobre a Bíblia e o livro preto. Nós podemos olhar para esse livro, meus irmãos, e entendermos o quanto esse livro é fantástico, o quanto esse livro é maravilhoso. Se nós não manipularmos, não usarmos para brigar, se nós não usarmos como lei, como regras absolutas, mas se nós olharmos para esse livro, como de fato devemos olhar para ele, nós vamos entender que a Bíblia é laranja, porque ela nos faz entender quem somos. E não há pergunta que o ser humano hoje mais faça do que se perguntar: quem sou eu? Quem sou eu nisso tudo? Quem sou eu no meio desse cosmo? O que significa ser humano? O que significa ser desumano? E esse livro é laranja, ele é convidativo, ele convida a gente, ele é amável, ele é agradável, ele é estimulante, ele é alegre, porque ele é um livro que vai ajudar você a descobrir quem é você. Nós encontramos nesse livro gente que nem a gente. Tem até uma série, não foi, que o Felipe Seabra e o Ayrton fizeram aqui na igreja. Gente como a gente. Nós encontramos nesse livro gente como a gente. Nós encontramos um Davi, que, meu Deus, quem era aquele homem? Rei, homem segundo o coração de Deus, mas metido com adultério, metido com um bocado de disputa, metido com um bocado de coisa que... Quem é esse homem? Como que esse homem se relacionava com Deus? O que é a palavra? O que é a Bíblia, senão um testemunho escrito, inspirado por Deus, de como um povo se relacionou com Deus? Nesse testemunho dessa novela de um povo se relacionando com Deus, nós encontramos muito de nós mesmos. Quando nós olhamos o povo de Deus na travessia do deserto, e nós fizemos aqui aquela série Travessia, falando de tantas coisas. Meu Deus, pastor, o senhor estava falando como se fosse para mim. Essa história é a minha história, essa história é a história da Bíblia. Porque a Bíblia relata histórias, ela relata experiências de pessoas com Deus, que falam muito daquilo que está dentro do seu coração. Fala muito dos seus medos, das suas angústias, das suas dores, da sua fé ou da sua falta de fé. A Bíblia é um livro fantástico, porque ele não esconde as suas imperfeições, ele não esconde os defeitos das pessoas, dos servos de Deus, dos homens de Deus. Nós podemos olhar para esse livro, para essa história e dizer: eu consigo me enxergar aqui. Eu consigo me ver nisso tudo. Eu consigo olhar para Zaqueu e me identificar com ele. Eu consigo olhar para aquela mulher adulta e dizer: meu Deus, como eu sinto parecido. Eu consigo olhar para aquela mulher que chorou nos pés de Jesus e enxugou com as lágrimas, lavou com as lágrimas, com perfume, enxugou com os cabelos e dizer: meu Deus, quantas vezes me sinto desse jeito. Nós podemos olhar para histórias da palavra como Neemias, como o próprio Esdras, como tantos outros, como José do Egito, como Moisés, e olharmos para tudo isso e dizermos: aqui está eu. E dizermos: olha eu aqui.
Olha o sentimento, é por isso que a palavra toca tão forte dentro do nosso coração. Porque ela está falando de coisas que têm a ver com a nossa vida. E aí se temos o mistério do livro preto, dividido por capítulo, por versículo, se temos a história desse livro que tem uma distância cultural muito grande, mas meu Deus, quão atual esse livro é. Quão presente esse livro é. Quão maravilhoso é esse livro ao podermos ver em suas escritas, em suas palavras, em seus conflitos, muita coisa daquilo que nós somos. E se você tem se afastado desse livro simplesmente porque a capa dele é preta, ou porque ele tem números grandes e números pequenos, ou porque você foi apresentado a ele como se ele fosse um manual de regras, como se ele tivesse sido colocado, você percebe gente usando ele para manipular, nós nos afastamos. E nós perdemos a oportunidade de nos enxergarmos melhor. Nós perdemos a oportunidade de fazermos uma leitura de quem somos nós. E é por isso que nossa igreja temos investido em colocar muito material na internet, cursos inteiros na internet, para que você possa crescer no conhecimento dessa palavra, para que você possa crescer na sua leitura diária da palavra, de abrir a Bíblia e ler, ver a história desses homens, beijar com a sua e ver o que bate, o que não bate, se identificar. Porque essa palavra é poderosa. Deus fala conosco. E aí, se estamos, por um lado, quebrando um bocado de religiosidade que existe em torno desse livro, existe poder nesse livro. Não no livro, mas existe algo especial. Se você estuda a formação da Bíblia, você vê que Deus estava ali. Se você estuda o processo canônico, onde esses livros foram reconhecidos como inspirados, Deus estava ali. Você estuda a preservação dessa letra de um texto que era escrito num couro, numa folha, e como ele foi preservado até hoje. Você diz, Deus estava preservando essa palavra, porque Ele queria manter na minha frente um espelho de quem eu sou, para que eu pudesse crescer no entendimento de quem sou. Nos meus pecados, nas minhas falhas, na minha humanidade. Mas esse livro também revela, e ele nos faz entender quem Deus é. Por que adianta entendermos quem somos nós? E nos identificarmos com tantos sentimentos, se não encontrarmos Deus no meio de tudo isso? E de percebermos como Deus age na nossa vida, de como Deus age no nosso viver, de vermos Deus sendo revelado. Nós temos 3 revelações que a teologia reconhece e dá nome a elas. Uma revelação geral, que é uma revelação da natureza. Os céus proclamam a glória do Senhor. Seus atributos visíveis e invisíveis são claramente vistos na obra da criação. Nós temos uma revelação escrita, onde Deus inspirou homens, para que homens pudessem conhecê-lo. Nós temos uma revelação especial, que é a revelação de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo se torna homem, para que nós pudéssemos entender quem somos e quem Deus é. Pois a palavra também existe, para que nós possamos entender quem somos e quem Deus é. Os atributos de Deus estão aqui. O amor de Deus está revelado aqui. Como eu compreenderia este amor se não fosse por intermédio dessa palavra? Como eu compreenderia o seu poder se não fosse por intermédio desta palavra? Como eu compreenderia a sua graça se não fosse por intermédio desta palavra que relata um Deus que se faz carne, que habita no meio de nós e nos ensina a orar dizendo: Papai querido que está nos céus. Esta palavra é fantástica. É poderosa. Ela mostra quem somos, ela mostra quem Deus é. Mas essa palavra também é laranja porque traduz a nossa alma, os nossos desejos e os nossos motivos. Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
É impressionante como nós nos sentimos muitas vezes nus diante da palavra. Porque é como se ela tirasse todas as nossas máscaras. Ela nos desnudasse. Porque ela vem mais penetrante do que uma faca de 2 gumes e divide ali o que tem de alma e espírito. O discernimento dos nossos corações, ela penetra em juntas e medulas. Ela é capaz de separar aquilo que é inseparável. E nos fazer discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções do coração. Mais importante do que discussões é termos essa palavra como algo que mostra quem somos, quem Deus é, que traduz os nossos desejos, traduz os nossos motivos. E ela também é laranja porque é instrumento de relacionamento com Deus. Moisés estava lá no Monte Sinai e de repente ele vê uma sarça ardendo. E sem se queimar, permanecendo inteira. Aquilo foi uma experiência que Moisés teve ali com Deus. E quantas experiências nós temos de sarças ardentes que Deus nos deu ao longo da nossa caminhada no contato com essa palavra. Se eu abrisse aqui o microfone para você partilhar, de que você estava vivendo um momento difícil na sua vida e você foi ler a palavra e naquele momento se levantou dentro do seu quarto, não visivelmente uma sarça ardente, mas é como se Deus estivesse ali falando com você de um jeito que só você sabe descrever, ou você nem consiga descrever. Essa palavra é um instrumento de relacionamento com Deus. Onde nós oramos, nós vamos para a palavra, nós lemos e percebemos Deus falando com a gente, percebemos Deus traduzindo sentimentos, percebemos Deus respondendo coisas aos nossos corações. É ou não é, meus irmãos? Precisa ser letrado para ouvir essa palavra? Não. Impressionantemente, parece que aqueles que têm menos conhecimento têm conseguido entender e ter um entendimento às vezes mais profundo do que aqueles tão letrados que se perdem no meio de tantas letras e não encontram o entendimento de tão simples é o que essa palavra nos traz. Essa palavra, ela é um instrumento de relacionamento com Deus. E se você tem deixado ela fechado na sua cabeceira, ou tem deixado ela guardado dentro da sua gaveta, ou não tem deixado ela disponível na sua vida, no seu dia a dia, você tem perdido a chance de encontrar sarças ardentes no meio da sua semana, no meio do seu dia. É maravilhoso se deleitar na palavra de Deus, para escutarmos e percebermos o quanto Deus, Ele tem participado da nossa vida. Por último, meus irmãos, a Bíblia é laranja, porque nos mostra o bom de Deus para nós. Isso não é um livro de regras. Ele não é um livro de lei. Mas é um livro, sim, que revela o plano de Deus para a nossa vida. Que revela o que é bom e o que não é bom para o ser humano. Que revela o que é excelente. Que revela o que é pleno para a nossa vida. Este livro fala daquilo que é o bom de Deus para a nossa vida. E o desejo do meu coração é que você não se afaste desse livro. Por achar que ele é antigo, que ele não traz relevância para você, por achar que você não entende, por achar que ele é careta. Ele não é. Você vai se surpreender. Não se afaste desse livro. Se você quer transformar ele numa coisa mais agradável, faz o que eu fiz, ó. Bota a capa laranja. Compra uma Bíblia cor azul, piscina. Usa no teu tablet. Usa no teu celular. Mas não se afasta dessa palavra. Porque ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é alimento para o nosso espírito. Ela é direção para a nossa vida. Que nós podemos, sim, numa caminhada de entendimento,
de busca, fugindo de manipulações, fugindo de uma série de coisas que a gente precisa fugir. Ter uma caminhada saudável com a palavra de Deus. O desejo do meu coração é que no nosso meio brote uma sede muito grande de entender e de conhecer o que este livro nos traz. O amor que este livro nos revela, a vida que ele nos proporciona. Que Deus nos abençoe nesse sentido, meus irmãos. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse por isso. Ele pediu ao Anfrísio que tocasse aqui no teclado. Eu não sei o que tem impedido você. Às vezes falta disciplina, falta coragem. Mas quais são os... Você de fato crê na relevância desse livro para a sua vida? Talvez experiências ruins tenham afastado você dele. Tenha você simplesmente olhado para esse livro e dizer, não, eu não quero isso na minha vida. Porque eu não aceito isso. Mas eu digo para você, transforme esse livro preto num livro laranja na tua vida. No momento que você vai olhar para ele de forma diferente. Que você vai se deleitar nele. Que você vai ler como quem escuta uma música. Como quem come um pão. Diz, Deus, me dá entendimento da tua palavra. Conhecimento é fácil, me dá entendimento. Me dá discernimento que a tua palavra é. Senhor, nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Pai, que o Senhor inspirou homens para escrever este livro. Para relatar suas histórias, suas dores, seus sentimentos. Senhor, nós cremos que o Senhor fala conosco através da tua palavra. Por isso, Pai, nós queremos nos afastar de todas as ideias, de todos os preconceitos, todos os bloqueios, de todas as barreiras que nos afastam da tua palavra. Sonda o nosso coração. E aquilo que hoje funciona como um bloqueio, quebra em nome de Jesus. Coloca sede no nosso coração pela tua palavra. Nos dá uma visão saudável da Bíblia, Senhor. E que este livro, ele venha ser um instrumento nas tuas mãos, para nos quebrantar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos fortalecer quando nossas pernas estiverem vacilantes, para nos dar paz quando estivermos com nossa alma perturbada. Ó Senhor, nós queremos estar abertos para a tua palavra, sedentos pela tua palavra, prontos para viver o que o Senhor tem para nós. Louvado seja o teu nome. E muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui hoje. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.